Boa tarde, boa noite, caros amigos. Estamos hoje iniciando o nosso curso de Direito do Consumidor e esta primeira aula estaremos introduzindo o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, introduzindo o direito do consumidor para vocês, para a gente ter a ciência de como tudo começou, o seu surgimento, a sua aplicabilidade dentro da nossa federação, dentro do Brasil. E antes de introduzir esse assunto, vou me apresentar. Meu nome é Vitor Sincorá, sou professor, sou advogado, especialista em direito do consumidor há mais de 12 anos. Atuo nessa área como advogado também já há aproximadamente uns 15 anos. Vivo o direito do consumidor, somente milito na área do direito do consumidor. E aqui a gente, dentro desse curso, o nosso objetivo, a nossa finalidade é a gente aprender o direito do consumidor e aprender a vencer com o direito do consumidor, perfeito? Então, vamos fazer uma ordem cronológica do surgimento do direito do consumidor na esfera mundial, né? Primeiramente na esfera mundial. Antigamente, com a evolução do regime capitalista, com a extinção do regime socialista, né, com a implementação do regime capitalista na forma econômica de se viver, né, mundialmente, as relações privadas, os negócios jurídicos de compra e venda, tudo passou a ter necessidade, obviamente, de pagar para ter. Então, essas relações contratuais, relações jurídicas, foram surgindo com o advento, né, do regime capitalista pelo mundo afora, e o consumidor, consumindo nessas relações de consumo, começou a ter a necessidade de ser protegido, porque, se pararmos para pensar, o consumidor é a base. Ele consome, paga para consumir no regime capitalista, paga para consumir. Nessa consumição, ele recolhe impostos esses que vão para os estados, para as federações, e a máquina pública, com essa arrecadação, se movimenta. Então, o consumidor ele é muito importante para a movimentação, principalmente dos estados, dos municípios, das federações. Então, o consumidor ele começou a ter uma certa importância com o regime capitalista, com a finalidade de ser protegido nessa relação, porque nessa fase histórica existia, né, dentro do direito privado, particular, né, onde existem pessoas particulares, quase a ausência do Estado, mas pessoas particulares como parte nessa relação, fornecedor e o consumidor. Nessa época, nessas relações interpessoais e de forma privada, particular, não pública, existia o direito do trabalho, existia o direito empresarial, né, mas esses direitos não foram capazes de proteger adequadamente o consumidor. Então surgiu a necessidade, tá, de se implantar mundialmente o direito do consumidor. Então, eu vou aqui compartilhar a tela para a gente iniciar o primeiro tópico desta aula. Tópico 1, onde agora iremos estudar o surgimento do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o surgimento do direito do consumidor na esfera mundial. Perfeito? Então, o direito do consumidor, senhores, surge pela necessidade de proteger os consumidores nas relações jurídicas de direito privado, como bem já explicado. Relações entre particulares, empresas, fornecedores, consumidores, né, onde há quase uma total ausência do poder público nessas relações jurídicas. Onde os consumidores, nessas relações, dentro de um regime de um mundo capitalista, ele passou a ter necessidade de ser protegido, visto que o mundo capitalista, por ser elementar à ordem econômica. A ordem econômica, para funcionar, para uma federação, né, ter um ciclo econômico, o capitalismo era o regime, né, como bem falado, o regime adotado de vários anos para cá como domínio mundial, né, com a abolição total do socialismo, que na atualidade são poucos os países que adotam esse regime. E dentro dessa evolução histórica, senhores, no ano de 1972, foi um primeiro momento que o direito do consumidor saiu da concepção, saiu da mente dos participantes, dos estudiosos, né?
vendo a necessidade do consumidor nesse mercado de consumo, nessas relações privadas, em 1972 houve a Conferência de Estocolmo. Foi o primeiro momento que se concretizou um evento jurídico mundial para se falar sobre direito do consumidor. E após esse evento, se criou uma resolução de número 39.248 do Fórum da ONU, que surgiu após essa Conferência de Estocolmo, sendo esta resolução usada para todos os países implementarem normas jurídicas vinculadas ao direito do consumidor dentro de seus territórios. Então, o marco inicial, mundialmente dizendo, foi justamente essa Conferência de Estocolmo, em 1972, com a criação dessa resolução número 39.248, confeccionada dentro do Fórum Mundial da ONU. E qual foi aqui, senhores, a finalidade desta resolução com essa conferência? Obviamente, proteção do consumidor como parte mais frágil na relação. Senhores, o fornecedor nessa relação entre consumidor e fornecedor, o fornecedor ele vem preparado, ele se prepara para vender. Ele tem, na verdade, a expertise de venda. Então, aqui, a vulnerabilidade, o consumidor como parte mais frágil nessa relação, a relação de consumo, em regra, ela já se inicia com o consumidor vulnerável, vulnerável faticamente, vulnerável tecnicamente, vulnerável economicamente. O consumidor, ele não tem a mesma capacidade fática, econômica e técnica que o fornecedor que se prepara para esse mercado. Então, obviamente, essa relação ela já começa desequilibrada. Então, existem duas finalidades, né? Proteger o consumidor frágil nessa relação e estabelecer o equilíbrio entre fornecedor e consumidor para tornar essa relação mais justa. Perfeito? Então, senhores, a gente inicia o tópico 2 dessa aula já indicando a bibliografia que usaremos para estudar dentro do nosso curso. A bibliografia indicada, que é a bibliografia de Adriano Andrade, Kleber Masson e Landolfo Andrade. E a obra é Interesses Difusos e Coletivos. Este livro é um indicado para a gente estudar o nosso curso de Direito do Consumidor. É um livro que nos atende para almejarmos e alcançarmos o nosso objetivo, né, de formação nesse curso. E dentro dessa biografia, esses doutrinadores, que são renomados no direito do consumidor, eles conceituam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor da seguinte forma: conceito é um conjunto de normas e princípios que regula a tutela, a proteção de um sujeito especial de direitos, a saber, o consumidor, como agente privado vulnerável nas suas relações entre fornecedor, frente aos fornecedores. Perfeito? Então, estou aqui voltando para a tela para a gente compreender. Como a gente estudou aqui, relações de direito privado entre particulares. O consumidor aqui, ele é uma parte muito importante, porque ele é a base da economia. Sem consumo, não há tributo, sem tributo, não há ciclo financeiro e econômico de uma federação, de um município. Então, o consumidor, ele é muito importante, ele é base, ele deve ser protegido. Então, ele é um sujeito importante nessa relação jurídica privada. Então, o conceito está bem ligado a essa situação. Tá? Então, vamos aqui iniciar o terceiro tópico desta aula, onde já concluímos o conceito do consumidor. O primeiro aspecto dentro desse tópico terceiro será a previsão constitucional. Aqui, dentro da previsão constitucional, senhores, a gente já sai da esfera mundial, a gente estudou o conceito, agora a gente vai entender a aplicabilidade do Código de Proteção e Defesa do Consumidor dentro da nossa Federação Brasil, primeiramente, respeitando a hierarquia das normas, a previsão constitucional, a Constituição Federal como carta magna da nossa federação, e como esta carta magna se refere ao direito do consumidor. Inclusive, né, iniciando o estudo dentro da Constituição, o artigo 5º
da Constituição, senhores, ele tutela, ele protege os direitos fundamentais. Então, primeiramente, vale ressaltar que o direito do consumidor, para a nossa Constituição, é considerado um direito fundamental. E no seu artigo 5º, inciso 32, ele diz o seguinte: direito do consumidor é um direito fundamental e também é uma cláusula pétrea. Senhores, cláusula pétrea é uma situação inflexível, algo rígido a ser reduzido ou modificado. Isso quer dizer que, para se modificar algo vinculado ao direito do consumidor, não basta uma emenda constitucional. Então, qualquer norma que pretenda reduzir, abolir, extinguir o direito do consumidor sem passar pelos trâmites razoáveis para desconfigurar ou superar uma cláusula pétrea é considerada inconstitucional. Então, para modificar qualquer tipo de norma vinculada ao direito do consumidor, senhores, é algo completamente rígido e precisa de uma exigência muito extrema por se tratar de uma cláusula pétrea. E a sua força normativa está tutelada pela Constituição, senhores. Direito do consumidor como direito fundamental, cláusula pétrea e totalmente protegida pela nossa Constituição. E como a Constituição aqui é uma carta magna, na sua hierarquia é a que tem mais eficácia normativa em nossa federação, né? Dentro desse tópico existe a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Isso quer dizer o quê? Que o direito do consumidor, nessa seara, ele se aplica nas relações de direito privado, nas relações privadas. Tá? Então, a norma constitucional permite que o direito do consumidor se aplique a relações privadas, criando-se assim o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é originária de uma natureza de relação jurídica privada entre particulares, onde há quase que a ausência total do poder público nessa relação. As partes sempre são fornecedores, empresas privadas, e consumidores, pessoas físicas. Perfeito? Então, a teoria da eficácia horizontal vem para fundamentar que ratificar que direitos fundamentais se aplicam a relações privadas, ou seja, o direito fundamental, elencado no artigo 5º, inciso 32, se aplica nas relações privadas consumeristas elencadas na Lei 8.078 de 90, que iremos estudar ainda hoje, no próximo tópico. Bom, a segunda norma constitucional que tutela o direito do consumidor, inclusive como um princípio econômico, é o artigo 170, inciso 5º. Permite aí, essa norma, que o Estado intervenha na economia para assegurar a relação e a proteção aos consumidores dentro da relação de consumo. Então, o direito do consumidor, senhores, é um princípio econômico. Tá? Então, vamos para a tela para eu explicar novamente por qual motivo a nossa Constituição define o direito do consumidor como um princípio econômico. Então, senhores, vindo aqui para a tela. Princípio econômico, como eu expliquei. Consumidor, ele, primeiramente, consome um produto. Nessa consumição ou consumação, ele paga impostos, né? Se arrecadam impostos nessa relação de consumo. Esses impostos, obviamente, são arrecadados pelos municípios, pelos estados, pela federação, fazendo que a máquina pública funcione. Então, o consumo em si é intitulado como um princípio econômico pela sua importância. Pela sua importância. Porque sem consumo e sem consumidor, a máquina pública não funciona. Perfeito, senhores? Então, vamos retornar para a nossa tela. Então, senhores, dentro ainda da nossa Constituição, vamos agora falar sobre a competência para legislar sobre o direito do consumidor. E esta questão está elencada no artigo 24 da Constituição. E ela afirma o seguinte, que a competência é concorrente. O que seria isso? A União, a Federação, o Brasil, o presidente, o Poder Executivo, ele edita as normas gerais dentro da federação. Já os estados, os municípios e o Distrito Federal editam normas específicas em seus territórios. Isso porque a União, obviamente, tem uma visão geral pela federação
E os estados, os governadores, os municípios, os prefeitos e o Distrito Federal, nos seus territórios, têm mais legitimidade para verificar os costumes sociais dentro das relações de consumo, das relações de consumo que ocorrem dentro dos seus territórios. Então, ali, eles editam normas específicas sobre direito do consumidor. E as normas gerais são editadas pela União. E, por fim, senhores, para finalizarmos essa nossa introdução ao direito do consumidor, essa primeira aula, iniciando o último tópico desta aula, o tópico quarto, iremos aqui estudar a vigência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor dentro da Federação. Quando se inicia a aplicabilidade do direito do consumidor no território brasileiro. Senhores, vamos estudar a ordem cronológica de como isso aconteceu. A vigência do CDC. Vamos lá. Primeiramente, vamos pegar a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Por favor, pegue seu Wagner com sua lei e abra para a gente começar a estudar o artigo 1, o artigo 1º desta lei. Ok? Vamos lá, vamos ler o artigo 1º. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública, ou seja, é uma norma de ordem pública e interesse social, ou seja, a importância dessa norma é de ordem pública, ela se supera a qualquer norma de ordem privada, é uma norma de ordem pública. E interesse social, interesse coletivo, para todos, erga omnes. Dentro dos interesses, dos termos do artigo 5º, inciso 32, que se refere ao direito fundamental que já estudamos, e também do artigo 170, inciso 5º, que também acabamos de estudar, que se trata do princípio econômico, que o consumidor, o direito do consumidor, é, para a nossa Constituição, considerado um princípio econômico. Faz a sua importância na arrecadação de tributos. Sem tributo, a máquina pública não funciona, então o direito do consumidor é um princípio econômico, considerado pela nossa Constituição Federal. E o artigo 48 de suas transições, disposições transitórias, que a gente vai estudar agora. Porque a ADCT, as disposições transitórias, ela veio para meio que empurrar a obrigatoriedade da aplicação, da criação de normas, da criação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor para o nosso Congresso. Então, não adianta você almejar na Constituição o direito do consumidor como um direito fundamental, um princípio econômico, sem criar uma lei que proteja, que tutele, que regulamente normas específicas de direito do consumidor. Então, esse artigo 48 das disposições transitórias, ele relata o seguinte: o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição Federal, elaborará o Código de Defesa do Consumidor. Então, é mais uma determinação obrigando o Congresso Nacional a estipular essa lei. Então, aqui a gente tem que ter um raciocínio. A nossa Constituição Federal, senhores, foi promulgada em 1988. Vocês podem verificar que a Lei 8.078 é de 1990. Então, o nosso Congresso Nacional teve até 120 dias para criar uma lei, e criou a Lei 8.078 de 90. Perfeito? Mas vem a vacácio legis, senhores. Vem a vacácio legis. E aqui a gente precisa prestar atenção. O Código de Defesa do Consumidor, aqui embaixo, tá? Teve entrada em vigor somente no dia 11 de março de 1991. Vamos prestar atenção nessa situação e nessa data. O marco inicial da aplicabilidade do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o marco inicial de sua vigência, é o dia 11 de março de 1991. Isso confunde, porque a Lei 8.078 é de 1990. Então, aqui se cair, né, uma situação, uma questão de prova, um concurso, existindo um fato jurídico que ocorra dentro de 1990 até fevereiro de 1991,
Não se aplica o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Perfeito? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor só se aplica a fatos jurídicos ligados e ocorridos após o dia 11 de março de 1991. Perfeito? Então, senhores, aqui a gente vai concluindo essa parte introdutória do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Nos reportamos a ordem cronológica de como mundialmente se iniciou a discussão sobre o direito do consumidor, em 1972, na Conferência de Estocolmo, como essa norma veio a ser aplicada dentro da nossa federação, né, com a promulgação da nossa Constituição de 88, de 1988, né, entrando em vigência somente em 11 de março de 1991, em que pese a lei ser de 1990, perfeito? Então vamos nos atentar para essa data. Espero que essa introdução sirva para a gente compreender o que a gente vai passar a estudar, e nas próximas aulas, na próxima aula, iremos entrar no assunto questões gerais sobre o CDC, para a gente começar a entrar de cabeça nessa matéria, perfeito? Espero que estejam gostando e aprendendo a vencer com o direito do consumidor.